Por favor, abra sua Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12, por favor. Oremos. Pai amado, Pai santo, Pai querido, eis aí a tua palavra, meu Pai, que será pregada nesta hora, Deus. Ó Deus amado, eis aí o nosso coração que anseia por tua palavra. Ó Deus, sabemos da nossa limitação, sabemos, ó Pai, da nossa dependência de Ti, porque sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Ó Pai, venha mais uma vez nesta hora manifestar a Sua presença maior, ó Deus, e trazer para nós o Teu alimento, ó Pai, que alimenta a nossa alma, que nos sustenta, que nos guarda, que nos fortalece, que nos impulsiona a prosseguir. Ó Deus, visita-nos mais uma vez, e no nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo, repreendemos todo mal, toda entidade maligna, todo espírito imundo, toda distração, toda oposição das trevas, e seja levado cativo todo o entendimento ao conhecimento da Tua verdade. A Tua palavra é a verdade, e nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12 até o 18. Diz assim: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Peço aos amados que tomem assento. O que já nos chama a atenção nesse texto é no versículo 12, é aguardando e apressando-vos para a vinda de Deus. E como está perto, como os sinais evidenciam a sua volta, e não é necessário nem se falar sobre isso. A segunda coisa, e essa é bem interessante, é que fala no versículo 14, na parte B: procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. E claro que essas três coisas caminham juntos. Para que possamos estar em paz, temos que ser imaculados e irrepreensíveis. E nesses últimos dias, o mundo não está em paz. As estatísticas mostram que depois que começou a pandemia, aumentou muito o caso de divórcio. E já podemos perceber até cristãos mesmo, ansiosos, depressivos, obrigado, meu irmão, e alguns até com síndrome de pânico. Então, para que possamos estar em paz, imaculados e irrepreensíveis, é a ordem do dia. A outra coisa que nos chama atenção nesse texto, agora está no 3. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A forma que possamos encontrar imaculados, irrepreensíveis e por isso em paz,
Não tem outra receita a não ser crescer na graça e no conhecimento. Talvez alguém pense que é possível se crescer na graça e não no conhecimento. Só que não. Os dois caminham juntos. Os dois trafegam juntos. Até porque, para que você possa crescer na graça, você só chega na graça pela fé. E a fé vem o quê? Vem pelo ouvir. Não existe fé sem conhecimento. Fé não é um evento que acontece no momento. Isso não é fé. Isso é um crer fútil do mundo. A fé é algo que acontece, e quando ela é uma fé salvífica, genuína e em Cristo, que a Bíblia chama de fé do Evangelho, que a Bíblia chama de fé perfeita, que a Bíblia chama de fé não fingida, ela começa e evolui, dando frutos de justiça, frutos com perfeição. Aí, por isso que a palavra fala muito, por diversas vezes, da importância de se crescer no conhecimento. Agora, por que fala na graça? E por que bota a graça antes do conhecimento? Porque isso aqui é graça. A gente paga pela Bíblia quando compra, não é verdade? Mas dá para pagar o que está aqui dentro? Da igreja, para pagar a maravilha que está aqui dentro? Impossível. Então, crescer na graça e no conhecimento, porque a palavra já foi dada para a gente de graça. E a partir do momento que nós cremos nele, ele já veio morar em nós de graça. Agora, para que essa graça que está em nós possa evoluir, que é de fé em fé, de glória em glória, precisamos de conhecimento. Por isso que a palavra fala: misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Isso está em Oséias, capítulo 6, versículo 6. Também fala em Oséias, no capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E também fala: se alguém tiver que se gloriar em alguma coisa, glorie-se em me conhecer. Isso está em Jeremias 9, versículo 24. Você não precisa de abrir para a gente ganhar tempo. Então, dá para se perceber que conhecimento é tudo, mas não é isso que muitas pessoas buscam. E o que acontece quando não buscamos o nosso conhecimento? Não ficamos imaculados, não ficamos irrepreensíveis, e há ausência de paz. Ou às vezes há até pânico. O outro problema de nós não buscarmos o conhecimento é o conhecimento nos faz crescer. Nos faz crescer. E quando nós não crescemos, nós acabamos ficando naquela condição que a palavra fala em Efésios 4, versículo 14: meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. E a Bíblia, ela é bem clara quando ela fala do nosso crescimento espiritual. E vale a pena nessa manhã, claro que isso é objeto de estudo, a gente não vai aprofundar tanto, isso com certeza fará parte do nosso discipulado, mas nós podemos observar a evolução da vida cristã comparada a uma vida humana. Você vai observar que quando Nicodemos ele vai falar com Jesus, Jesus fala bem claro para ele: necessário é nascer da água e do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Está falando de quê, irmão? Salvação, não é verdade? Quem não entrar no reino de Deus não será salvo. Só que essa salvação que vai culminar lá no arrebatamento ou na nossa morte, na verdade ela começa onde? No nascimento. Qual é o equívoco de muita gente? A pessoa pensa que nós nascemos de novo no batismo, nas águas. Ali, nós nascemos de novo no sentido de que Romanos 6,6 fala: o corpo do pecado é desfeito, você ganha uma autoridade ímpar
sobre o pecado. Você se estranha, como você já não tem mais aquele prazer, aquela ânsia de pecar antes do batismo. Então você nasce nesse sentido. Agora, nascer de novo, na verdade, acontece quando nós nos convertemos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar. Então, quando alguém crê, irmãos, ele abriu a porta. É impossível alguém crer sem o Espírito Santo o convencer e entrar e morar dentro dele. É o nascimento. Então, quando Jesus fala para Nicodemo, é nascer da água do Espírito, por quê? A água, a palavra. O Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito vem com a palavra, Deus usa alguém, te convence, ok? E você deixa ele entrar. Ó, o Espírito te conversando pela palavra, nascer da água do Espírito. Simples assim. Agora, vamos entender esse crescimento pela ótica do desenvolvimento da vida humana. Então, quando você, primeiro estágio, quando você crer, ele vem morar em você como se o embrião fosse fecundado. Aí você é um embrião. Primeira fase. Segunda está em João 3, versículo 5. Segunda fase, a fase feto. Uma mulher grávida. Onde é que você vai ver isso? Gálatas era uma igreja onde a maioria dos crentes estavam apenas como um feto. Era uma igreja grávida. Por isso fala, lá em Gálatas 4, versículo 19, filhinhos, por quem eu até agora sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Está dando para pegar a igreja? Embrião, ok? Segunda fase, feto, Gálatas 4, 19. Percebeu? Agora já é um feto. Terceiro estágio, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado. Opa, detalhe, não falsificado. Para que por eles vades crescendo. Ó, crescei na graça e no conhecimento. Pegou? Esse é o terceiro estágio. Quarto estágio, 1 de Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, andava como menino, mas depois de deixei de ser menino, acabei com as coisas de menino. Percebeu, irmãos? A Bíblia mostrando claramente o desenvolvimento da nossa fé através da vida humana. Isso aqui, irmão, traz para nós um entendimento muito amplo do propósito master de Deus quando o seu filho morre lá na cruz. Aquela morte na cruz, ela vem trazer algo muito superior ao que havia na lei. E para findar, o quinto estágio, Efésios 4:13. Chegar até a estatura perfeita de Cristo. Vale a pena a gente ler rapidinho? Não precisa de abrir não, que eu leio para vocês. Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da escritura completa de Cristo. Por que eu quis ler isso aqui? E se você abre rápido, vai abrir. Porque olha quanta conexão que há deste versículo com aquele que nós lemos. Crescei na graça e no conhecimento. Aqui está dizendo, até que cheguemos à estatura, à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Como é que eu conheço Jesus, irmão? Através da palavra. Olha como a Bíblia, escrita por vários escritores, em várias épocas, ela não colide, pelo contrário, ela é coesa, ela é concisa, ela se encontra. É que nós vimos as 5 fases do crescimento espiritual, o propósito de Deus. Agora, qual é o problema quando alguém não leva isso a sério? Que há pessoas, irmãos, que infelizmente, às vezes não levam isso muito a sério, ou não entende. Alguns pensam que crescer espiritualmente é deixar de ser obreiro para ser diácono, ou deixar de ser, ou ter um cargo na igreja. Claro que isso deveria obedecer a essa ordem, mas nem sempre obedece. A prova é que muitas pessoas estão sendo
ordenadas e consagradas para cargos sem condição, é o aumento estratosférico de pastores que se suicidam, que nunca aconteceu. Apesar que agora, né, o top agora nem é ser pastor, né? Agora é ser apóstolo, ser bispo. Agora, pastor já está ultrapassado, já é segunda linha. Observamos então, amados, o problema do crente quando ele não busca conhecimento. Quando ele não busca o conhecimento, ele acaba ficando, e aí eu entro num detalhe que não é muito confortável de falar, mas eu tenho que falar. Se você passar numa igreja, irmãos, fica lá 10 anos, e você não participar do culto de doutrina dela, da doutrina que o pastor daquela igreja dá, seja qualquer, você nunca poderá dizer que você conheceu aquela igreja. Nunca. Porque uma igreja se conhece pelo que o pastor prega na doutrina, no discipulado. Qual é a diferença do discipulado para a pregação, irmão? Observe Jesus. Ele pregava para multidões, ok? Mas os discípulos, no particular, perguntavam. Eram discípulos que alguns estavam na transfiguração. Então, o discipulado, irmãos, é quando o pastor fala coisas particular que ele não falaria numa pregação. Até por causa de hoje, já temos uma censura bastante estabelecida que algumas coisas você não podem falar. Principalmente se for para o YouTube, o algoritmo pega. Esses dias censuraram um vídeo do nosso amado pastor Cleiton, da Tijuca. Ele teve que ir lá representar, dizendo que tinha, e não tinha nada de errado. Foi um erro, mas o algoritmo pegou uma palavra, você tem uma noção. Então o discipulado é para isso. O discipulado é... E às vezes, irmãos, eu fico muito feliz de ver como as pessoas estão participando do discipulado. Mas eu fico triste como alguém não entende o valor do discipulado. E a palavra fala em Hebreus uma coisa muito interessante. Eu vou abrir com vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Hebreus 13, 17. Se você não achar fácil, se você não perder o fio, anota, depois você pega. Hebreus 13, 17 diz assim, olha. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Quando é que o pastor faz com lágrimas gemendo, irmãos? É igual quando Jeremias, ele cansou de falar, olha, se vocês não me ouvir, meu coração vai chorar em lugares ocultos. E quando Israel estava na posição, quando Israel é levado cativo para a Babilônia, Jeremias chorou de tristeza, porque ele avisou o povo daquilo que iria acontecer. E quando é que o pastor chora, irmãos? Quando é que o pastor geme? Quer saber? O pastor mais geme, irmãos, é quando ele percebe que ele ministrou uma palavra, que alguém precisava de ouvir num discipulado, ou a pessoa não veio, ou a pessoa não prestou atenção, e ela cai justamente naquele erro. Isso faz o coração do pastor chorar, porque ele sabia que aquela palavra tinha um endereço, ele não sabia para quem, e aquela pessoa não veio, porque não entende o que é um discipulado, não entende o valor de um discipulado. Sabe quando é que o pastor geme? Quando ele fica triste, quando ele vê alguém falar assim, puxa vida, eu estou tanto tempo na igreja, fulano chegou tem só 1 ano, e Deus já está usando ele assim, e não me usa. Vai observar, aquele que Deus está usando, se ele não está grudado na doutrina, no discipulado. Aí o pastor chora, porque o pastor que tem um coração de amor, ele não tem prazer que um ou outro não, ele quer ver todo mundo crescer. Aí ele chora. Porque tem pessoas que pensam que igreja é igual empresa, que tem tempo de casa. Outro dia eu vi uma falar assim,
Poxa, já tem tanto tempo que eu sou presbítero, isso não acha que eu já devia ser evangelista? Aí eu pensei, é promoção por tempo de... é plano de carreira? Às vezes é chamado do irmão é ser presbítero. Qual o problema? Estevão era diácono, e Deus usava poderosamente, a ponto do pessoal matar ele para parar, porque o cara era uma tocha na mão do Senhor. O que faz a obra não é credenciais, não é títulos, mesmo que aconteça, mas não se busca um título, se busca conhecimento. Então o que entristece um pastor que faz ele ter lágrima é ele perceber que às vezes ele passa horas e horas, às vezes até noite de sono, para preparar um discipulado, e alguém não vai, e alguém não aprende, e lá na frente ele fala assim, puxa vida, minha vida financeira está assim. Mas até, irmãos, o conhecimento de Deus, ela abarca toda a nossa vida. Não buscamos o conhecimento para prosperar financeiramente, mas abarca tudo, irmãos. A palavra nos ensina desde como administrar a nossa vida financeira, como a nossa vida espiritual. E tem pessoas que não percebem quando Jesus conta a parábola dos trabalhadores das diversas horas do trabalho. Um chegou de manhã, outro chegou meio-dia, chegou de tarde. Na hora de pagar, pagou igual. A gente falou, como é que pode? O cara vai reclamar, por que eu vou receber igual a ele? A Bíblia não entra nesse detalhe, mas aquele que chegou meio-dia e de tarde, chegou e buscou mais. Deus não tem filho predileto, irmãos. A palavra fala, batei, abrir-se-vos-á. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E uma das maiores formas de você crescer é justamente no discipulado. Por quê? Como você vai crer num Deus que você não conhece? Como um pastor vai poder também dar cargos, colocar, ele não consegue te conhecer através de um discipulado? Não é verdade? Nós não temos outra referência, irmãos. A nossa referência é na palavra. Senão vai ficar uma igreja assim, né? O pastor prega uma coisa, o diácono prega outra. O que falou aqui? Unidade de espírito. Unidade de fé. Paulo fala, quero que digais uma mesma coisa. Então, a importância do discipulado é essa. Que você venha crescer. Agora, o outro problema de não buscarmos o conhecimento, principalmente na palavra e no discipulado, onde é uma coisa mais aconchegante, onde se comentam coisas e onde você tem o direito de perguntar e de falar, é outro. Irmãos, se nós observarmos, nós estamos o tempo todo em quê? Numa fuga, não é? E nessa fuga que nós estamos, nós precisamos do quê? De proteção. O problema é que muitos crentes, irmãos, eles começam a buscar a Deus, enquanto ele é embrião, não tem problema. Agora, quando ele vira feto, Gálatas fala da igreja que é feto. Paulo fala, eu sinto a dor de parto, até que Cristo seja formado em vós. Quando o crente ainda é feto, ou ainda é menino, é uma coisa engraçada. Quando ele é feto, eu lembro quando a minha esposa estava grávida da Karina, quando ela começava a mexer, ele está mexendo, e era a maior festa, né? Ela mexia, que hora que ela fazia, parecia que ela ia voar, né? Parecia que ela estava se contorcendo dentro da barriga da Simone. Aí eu colocava a mão e mexia, e era aquela alegria. Estava se mexendo. E tem crente que ainda é feto, e ele começa a se mexer, aí o povo começa a orar, ai que bonitinho, está se mexendo na barriga da mãe. Aí sabe o que ele faz? Não. Ele sai da barriga da mãe e... Mas não, um feto sair da barriga da mãe e sair andando por aí? Tem, irmãos. Tem gente que Deus começa a dar alguma coisa a ele, mas ainda é feto. Aí ele vira um aborto por aí. Aí sai pregando. Prega lá, prega cá, prega em qualquer lugar. Daqui a pouco está caído morto lá. Ué, mas como é que pode? Ele era só um feto. Era até bonitinho, mas era um feto. Puxa, mas era tão bonito. Ai, irmã, era tão maravilhoso quando a minha filha mexia na barriga. Eu ficava, como é que pode? Eu então, que eu sou homem, então não sei se
todos os homens pensam que nem eu. Eu babo hoje em dia as mulheres não valorizam. Eu acho que as mulheres foram super valorizadas diante do homem. A mulher tem o poder de trazer uma vida. Então eu sou super admirador do que a mulher é capaz de trazer uma vida no seu ventre. Só que é um feto. Tem muito crente que morre, sabe por quê? Só porque ele é um feto e todo mundo fica alegre que ele está mexendo na barriga da mãe. Aí ele, então eu já sou o cara. Aí ele sai do ventre da mãe. A igreja que Deus colocou é ali para você crescer. Aí ele acha que o top é sair pregando em tudo quanto é lugar, cantando em quanto é lugar. Já viu a quantidade de cantores, pregadores, itinerantes mortos? Não vamos entrar no detalhe para não perder tempo, né? Mas é fetos. Outros são meninos. Está lá. O engraçado é que quando Paulo vai falar para a igreja de Gálatas, ele estava tão perplexo que ele não tem nem saudação. Observa só o livro de Gálatas. Ele já chega gritando praticamente com o pessoal. Ele ainda fala, eu queria estar presente para mudar a minha voz. Eu queria falar com vocês com energia. Por quê? O problema do feto, irmão, é que ele não tem um conhecimento amplo. E aí ele sai, em vez dele comer da comida da mãe, sem comida ninguém fica. Aí o feto sai andando. Aí imagina um feto andando por aí. Ele que vai aparecer, ele vai comer. Morre. Agora, o menino então é pior ainda. Igreja de Coríntios. Paulo fala, olha, estou alegre sobre vocês. Puxa, que legal. Por quê? Vocês já têm 9 dons. Só que tem um detalhe que eu estou muito triste. Apesar de ter dons, vocês são meninos. Outro erro muito grande, irmãos. Tem pessoas que pensam que crescimento espiritual está atrelado a dons. E Paulo chama ela de, apesar de ter dons, que elas eram carnais. Porque dom é graça, irmão. Dom, você não recebe dom por merecimento. O que você pode buscar é conhecimento, essa é a tua parte. Dom não, você pode buscar um dom, como se Deus não quiser te dar, ele não vai te dar. Não existe um protocolo. Agora, conhecimento não. Se você buscar, ele vai te dar. Isso aí, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá e não lança no rosto. Está bem claro, lá no livro de Tiago. Então o problema do crente, quando ele ainda é menino, e que por acaso ele tenha um dom, aí ele acha que já é o cara, e sai por aí metendo os pés pelas mãos, ou às vezes se exalta. Por isso que Paulo fala o quê? Olha, não consagra alguém menino, para que se desobedecendo não caia. Irmãos, eu já falei isso várias vezes, mas eu nunca vou cansar de falar, porque isso é recorrente na Bíblia. Irmão, as maiores quedas na Bíblia só tem um nome. Pode anotar no teu caderno. Pode anotar no teu caderno. Soberba. Pela soberba o diabo cai do céu, ok? Sim ou não? Pela soberba, agora me ajuda. Caim e Abel. Qual que morreu? Eu confundo Caim com Abel. Você acredita, irmão? Anos e anos de pastor, eu confundo. Na hora de falar, eu confundo. Já errei até em pregação. Abel que morreu? Então, Abel que morreu. Então o Caim, é engraçado, eu confundo o nome dos meus filhos, irmão. Não acho, tá aí minha esposa, eu confundo o nome. Ainda bem que eu não erro o nome da minha esposa, que eu só tenho uma, né? Graças a Deus. Seria um escândalo, mas nunca errei, não. Então, amados, por que o Caim, ele não chega para Abel e fala, Abel, você fez um sacrifício que eu vi que Deus se agradou. Aí, me dá um bizu aí, como é que é o negócio? Não, ele não quis. Prefiro matar. Soberba. Quando a soberba entrou no coração de Uzias, ele quis fazer coisa que não era para ele. Ele queria estar no lugar. A soberba, irmão, faz o camarada querer ser uma coisa que ele não é. Porque ele não se sente pleno. Ele queria fazer o que era do sacerdote. Ficou leproso até a sua morte. Davi, quando a soberba, Davi foi bem o tempo todo. Olha, Davi fez tanta coisa, irmão. Se você nem, talvez não parava para imaginar. A coisa ficou ruim para Davi, maior. Não foi quando ele adultera e mata. Ficou dolorida porque o menino morre. Mas olha, quando é a soberba entra, ele cisma de contar ao povo, porque ele queria saber
Quanto tinha? E Deus, a soberba entrou no coração. Nabucodonosor, quando ele achou que ele... Deus, a Bíblia Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Nabucodonosor foi vencendo tudo. Que beleza. Quando ele ficou no top mesmo, aí ele chega e se exalta. E fala que tudo que ele construir pela força do seu poder. Na mesma hora, ele comeu capim. Percebe, irmãos? Por que o crescimento tem que ser buscado? Sabe o que o conhecimento faz com a gente? Faz a gente lembrar que, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a honra, a ele o louvor. Nós não estamos aqui nessa manhã porque somos melhores do que ninguém. Sabe por que nós estamos aqui, sabe? Por que eu estou aqui? É porque a graça de Deus está em nós. Ele te deu graça para se levantar, cansado às vezes da correria da semana, mas você veio para glorificar, porque a graça de Deus está em você. Mas quando eu esqueço disso, eu sou o cara, pensando bem, não, irmãos, não. E sabe quando nós esquecemos isso? Quando nós paramos de valorizar o conhecimento, buscar conhecimento. Meninos, então Paulo fala, não consagra ninguém sobre menino. Então, por que algumas pessoas, alguns pastores consagrados menino, eles acabam, porque ele acha, ele não teve, o que é ser menino? Não entendi a palavra, irmão. Tem gente que acha que, irmãos, eu já falo o dia que a gente começar daqui, preparar aqui obreiros, a gente começar a falar, uma das coisas que eu já falo, irmão, se você pretende cuidar de pessoas, tenha propensão à humildade. Porque a maior aula que Deus deu aos seus discípulos foi quando ele lava os pés do discípulo. E o neófito, ele acha, não, agora eu vou ser líder daquele, eu vou pisar todo mundo. Eu já cansei de ver pastores, presbíteros, ele acha que o cargo é para desfazer de alguém. Neófito. Ele vê, ele não entende que Jesus falou, o maior seja como o menor. Parece, irmãos, que as pessoas não entendem que aqui na igreja, aquele que tem um cargo é o funcionário, irmãos. É como se eu fosse o empregado. É o que Jesus falou, pode olhar lá a história. O neófito não entende isso, porque ele não teve a instrução. Agora, a pior coisa do neófito, aí a gente volta para o texto, é que no texto fala o quê? Sobre a vinda de Cristo, aguardando e apressando-vos para a vinda de Cristo. E o que é que haveria na vinda de Cristo? Muita coisa. E o que está acontecendo prefigura. Agora, observe Mateus 24. Versículo 15. Quando, pois, vides a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo, quem lhe entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Agora, observe 19. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia. Isso fala alguma coisa para vocês? O que nós lemos em Gálatas? Na igreja grávida. Não foi isso? Filhinhos, porque assim das dores de parto, era uma igreja grávida ou não era? Amém ou não amém, igreja? Uma igreja grávida, era um feto. Olha que nós lemos em Pedro, no capítulo 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desejai afetuosamente, como novamente nascido, o leite racional. Meninos, ai, irmão. Quando a palavra fala ai, eu sei que alguém deve conhecer, e eu não discordo de nada, a interpretação desse texto referente à invasão que aconteceu por Tito, no ano 70 depois de Cristo, onde diz o historiador Flávio Joséfo que foi cerca de 100 mil mortos,
Foi um banho de sangue que foi feito, isso por causa da própria condição que os judeus falaram, quando perguntaram para os judeus: o que faz com ele? Crucifica-o. E eles falam: e assim o sangue? Aí eles falam: e o sangue dele seja sobre nós e nossos filhos. Por isso aconteceu tudo aquilo. Agora, eu não duvido que quando isso aqui fala, tem a ver com isso, mas essa palavra, ela serve demais para agora. Irmãos, nesses últimos dias, a pior coisa que tem é crente que ainda é ou menino, ou ainda é feto. Irmãos, uma mulher quando leva um tombo, se for um feto ainda, a chance de acontecer um aborto são todas. O feto, ele pode sentir até o feto, se a mãe estiver nervosa, se ela está com medo. E menino, irmãos, quando acontece um problema em casa, as crianças não ficam todas alvoroçadas? Então quer dizer isso, irmãos? Irmãos, nós estamos numa hora que temos que buscar conhecimento muito. Por quê, amados? Alguma ser feto para virar menino, para virar adulto de uma hora para outra? Claro que não. Por isso, amados, que eu estou enfatizando a importância do discipulado. Porque eu vou fazer minha parte. Mas se você não fizer a tua, com certeza, você não vai ver. Mas eu vou chorar. Porque pastor vê coisas que ele não deveria ver. Ele percebe uma queda. Entende? E o que está para vir, irmãos? Igreja onde só tem fetos ou meninos não vão suportar. É hora de buscarmos a palavra como nunca. Por isso que eu louvo a Deus de ver igrejas como a nossa, e algumas que eu conheço, que estão focadas na palavra e gastam tempo com a palavra. Porque o crescimento não acontece. Não existe. Vem aqui todo mundo aqui na frente para me orar, para você deixar de ser menino. Para você. Não existe isso, irmão. Não dizendo que tem menino aqui, tá? Só fazendo uma comparação. Não existe essa oração. Vou aqui fazer uma oração para você deixar de ser feto para ser menino. Não tem, irmão. Esse conhecimento é crescimento de fé através da palavra. De fé em fé, de glória em glória. É uma fé só? Mas é em evolução. É uma só fé, porque toda ela é em Cristo, mas ela vai crescendo à medida que entendendo a palavra. Por isso, nesses últimos dias, é muito importante que nós, acima de tudo, estejamos preparados para ouvir a palavra. Acima de tudo, valorizar a palavra. Por que diz assim, olha, no 20, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Referindo a quê? Irmãos, se você observar, estamos numa fuga o tempo todo. Em Coríntios fala, fugir da prostituição, 1 Coríntios 6, 18. 1 Coríntios 10, 14 fala, fugir da idolatria. Que prostituição que temos que fugir, irmãos? É só a carnal? A consequência. A maior prostituição que acontece é a prostituição espiritual. É quando eu como o alimento da igreja, palavra, e às vezes eu como um alimento que não é saudável. E aceito. Quantas doutrinas diferentes estão aparecendo e pessoas aceitando. Um evangelho fácil, um evangelho híbrido. Fugir da idolatria. Que idolatria, irmãos? Hoje, algumas igrejas evangélicas é mais idólatra do que as que têm ídolos físicos, que idolatram pastores, cantores, idolatram o templo. Estão na fuga o tempo todo. E o maior inimigo da igreja qual é? Tem gente que pensa que o maior inimigo da igreja são seitas. O maior inimigo da igreja são os falsos profetas, que, como diz aqui, pode fazer decair da nossa firmeza, como nós lemos aqui em Pedro. Crescer na graça do conhecimento é a ordem do dia, para que possamos
continuar, nós estamos numa fuga, irmão. Vocês estão percebendo? Olha como é que o mundo está aí. 1 de Timóteo 6,11. Foge dessas coisas. Amor ao dinheiro. O Deus. Dinheiro que todo mundo agora quer confiar. 2 Timóteo 2,22. Fugir dos desejos da mocidade. Estamos o tempo todo fugindo, irmão. Você liga a televisão, você foge daquele canal que tem porcaria. Você entra na internet, você foge de alguma coisa porque tem coisas indecentes. E agora? A fuga é tão grande que até para colocar nosso filho na escola, tem que saber como vai colocar. É a fuga, irmão. Está se cumprindo o que aconteceu quando? Está lá. Quando Israel saiu do Egito, como é que foi? Primeiro, eles impediram a pessoa de buscar muito trabalho. Não é assim? O dinheiro não vale nada, temos que trabalhar mais. Diminui nosso tempo de buscar a Deus. Depois, quando eles foram fugindo, o faraó vinha atrás. Estamos na fuga. Estamos já numa fuga, irmãos. Só que nessa fuga, a criança não aguenta correr muito. Precisamos crescer na graça e no conhecimento. E a palavra fala em Provérbios: a tudo que você tiver, adquire conhecimento. Porque o dinheiro serve de sombra, mas a ciência da sabedoria é que ela dá vida ao vosso possuidor. E acima de tudo, o que nós lemos aqui, irmãos: conservai-vos imaculados, irrepreensíveis e em paz. Em paz, irmãos. Em paz. E o perigo todo, irmãos, é que às vezes a gente nem percebe. Como muitas das vezes pessoas estão se desviando da palavra. Às vezes, em vez de nós valorizarmos o discipulado, eu vejo crentes, irmãos, desculpe falar, valorizando mais as notícias. Os clickbait. Eu estava analisando os clickbait de um pastor. Eu quase não vejo pregação no canal dele, mas o tempo todo: oh meu Deus, agora a igreja vai ser perseguida. Ai, isso, todos os títulos dele é para chamar a tua atenção, para você ver. Para quê? Porque quanto mais clique, mais visualização, mais monetização. Fugir da idolatria. E tem crente, irmão, que não está percebendo que ele gasta mais tempo querendo saber o que vai acontecer, se vai ser assim, se não vai ser assim, do que tentando buscar crescimento. Quando você busca crescimento, irmãos, você fica em paz. A picada, por exemplo, irmãos, é óbvio que isso aí é uma exterminação de massa, e isso está claro e palpável, que esse troço vai matar. Agora vamos na palavra: se bebeu alguma coisa mortífera, não declara dano algum. Irmão, quando a víbora picou a Paulo, quem morreu? Foi Paulo ou foi a víbora? Irmãos, eu não pretendo a picada. Se não tiver jeito, eu vou confiar. Eu não vou entrar numa favela, os bandidos brigando, porque eu vou achar que Deus é obrigado a me guardar. Mas se Deus me mandar, me ordenar que eu tenho que entrar numa favela para resgatar uma alma, eu vou, Ele vai me guardar. É diferente. Então, por que algumas pessoas estão, às vezes, entrando em pânico? Porque falta de conhecimento. E às vezes não percebe, irmãos. Não adianta eu ficar querendo saber quem vai ser o anticristo, como vai ser aquilo. Pessoas mais preocupadas em saber que hora o ladrão vai chegar. Não, irmãos, que hora o ladrão vai chegar? Como ele vai chegar? Peraí, irmãos. Primeiro, você se preocupa em quê? Em guardar a tua casa. O que Neemias fez quando ele promoveu aquela reconstrução? Reconstruiu o muro, o templo. O que está escrito aqui, Quem estiver no telhado, não desça tirar alguma coisa. O que quer dizer isso, irmãos? A nossa fé também é comparada a uma casa, irmãos. O que Jesus falou? Olha, o homem construiu sua casa na areia, é que ouve e não pratica. Agora, o que adianta, irmãos, eu ficar preocupado no que vai saber, como vai ser, se a esquerda vai ganhar, se a direita vai ganhar, e a minha casa sem telhado, minha casa bonitinha,
legal, estou guardado. Aí o ladrão vem pelo telhado e entra e rouba. É isso que vai fazer a diferença. Da agora para frente, irmão, o que vai determinar se você vai estar em paz é se guardar imaculado de doutrinas estranhas, irrepreensíveis, para ficar em paz. Mas não tem como, irmão, você ficar em paz se você não estiver conectado com a palavra. A nossa curiosidade, irmãos, nos destrói. E eu vejo, irmão, tem crente aí, irmão, não está mais pregando o evangelho. Ele está pregando mais sobre a picada, sobre a nova ordem mundial, sobre Illuminati, do que pregar Jesus, irmãos. E às vezes até para o ímpio. Eu estou seguindo no lugar, está conversando com a pessoa, ai, conheço, aí, conheço ele, ele é aquele que fica falando o tempo todo aí, que vai ser isso, aquilo. O crente lá era conhecido, irmão, porque ele fica falando sobre Illuminati, nova ordem mundial e picada. Irmãos, entenda bem, Paulo fala uma coisa interessante. O que de mim ouviste, confia ao homem fiéis que seja idôneo. Irmão, nem tudo que Deus nos faz saber é para falar, irmãos. Nem todo mundo tem condição de ouvir aquilo que Deus te mostrou. O próprio Jesus fala uma certa hora por discípulos: eu tenho muita coisa para falar para vocês. Olha que era por discípulos. Vocês não podem suportar agora. Tem muita gente pregando o evangelho para o ímpio, pelo lado, irmão, o ímpio não vai entender que alguém tenha coragem de promover uma redução populacional. O ímpio não tem esse feedback. Não tem, irmãos. E eu estou vendo, eu tenho que falar, irmãos, eu não queria nem falar disso, mas não é só, isso está contextualizado. Crentes, irmãos, indo para a internet e ganhando dinheiro com isso. Não, eu não discordo, veja bem, irmão, eu não discordo, irmãos. Tá? Que você não fique antenado e saber o que vai acontecer. Eu também pesquiso isso. Não há problema nisso. O problema é que eu vejo crentes que eles gastam mais tempo em vídeos para saber o que o inimigo vai fazer no final do que se preparar. Irmão, o que adianta eu ficar sabendo como é que o bandido vai fazer? Vai matar assim, vai matar assado? Não, irmão, eu tenho que saber como é que eu vou me defender. Essa defesa só acontece na palavra. Amém, irmãos? Esta é a palavra de Deus para nós nessa manhã, que possamos ser guardados, imaculados, irrepreensíveis e em paz, assim como foi. Não tenha medo, irmãos, assim como foi com Moisés, o povo sair da terra do Egito, vai ser a mesma coisa, irmãos, não vai mudar. O sistema pensa que vai pegar a gente, a cena é a mesma. O povo de Israel sai do Egito, o faraó segue com 600 carros escolhidos marchando atrás. A ideia que ele tinha é que o povo não teria saída, porque o faraó sabia que lá na frente tinha o mar. O que o faraó não sabia é que o mar ia se abrir. Não tenha dúvida, irmãos, a nossa função é fugir e marchar, mas quando alguém pensar que o povo perdeu, o mar se abre e nós vamos morar para sempre com o Senhor. Não tenha dúvida, irmão, vai ser assim. Deus nunca vai nos deixar. O faraó pensou que ele ia pegar o povo de Israel, porque ele não imaginava que o mar ia se abrir. Esta é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Oremos, amado. Eu convido você a orar. Pai amado, Pai glorioso, Pai bendito, Pai santo, Pai eterno, obrigado por tua palavra. Ó Deus, eu te agradeço, Deus, pela tua misericórdia, pelo teu favor, por fazer parte da tua família que toma o teu nome sobre toda a face da terra. Ó Deus de Israel, a minha oração nessa manhã, ó Pai, que tu venha tirar de nós toda distração, todo embaraço. Ó Deus, que possamos, ó Pai, buscar conhecimento, possamos crescer na graça e no conhecimento, para que possamos, ó Deus,
em tempo de escassez, em tempo de desespero e de pânico, possamos ser usados por Ti como um oásis em meio ao deserto, para vidas que estão deprimidas e desesperadas. Ó meu Deus, eu te clamo nesta hora o Teu favor, ó Pai. Ó Deus, que possamos, ó Pai, nos livrar de todo embaraço, que possamos, ó Pai, estar com nossos olhos postos em Ti, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, olhando para a Tua palavra, nos alimentando da Tua palavra, meditando na Tua palavra, ó Pai, meditando, ó Pai, crendo, meu Senhor da glória, que assim como disse o Teu servo Jó, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ó Pai, acima de tudo eu te peço, meu Senhor, dá-nos, ó Deus, unidade de espírito, que possamos estar em uma só fé, em um só amor, em um só batismo. Pai, que possamos ser amáveis uns com os outros. Pai, que possamos ser humildes, ó Pai. Ó Deus, que possamos, acima de tudo, meu Senhor da glória, buscar, ó Deus, a santificação, para que possamos, ó Deus, ser uma bênção para essa nação, ser uma bênção para a nossa família, ser uma bênção para esta igreja, ser uma bênção para a sua geração, para a glória do Teu nome. Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.